Bom dia a todas, que vocês estejam bem. Vamos lá para essa quarta-feira com cara de segunda-feira, um merecido feriado, né? Embora depois aí de um período longo e sem recesso, vamos lá, né? Graças a Deus, espero que todas estejam bem, que tenham conseguido aí o merecido e necessário repouso para a continuidade do nosso trabalho, tá bom? A reunião hoje é uma reunião, eu tenho mais de alinhamento de demandas, tá bom? Mas espero que seja rápida, né? Mas para não perder o costume, eu trouxe um conto bem pequenininho para o acolhimento estético. Esse conto, ele é do livro O Livro dos Abraços, do uruguaio Eduardo Galeano. E é assim: Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovokloff, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele e o mar estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia e depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: Pai, me ensina a olhar? Eduardo Galeano, do Livro dos Abraços. Acho que é um conto bem curtinho, mas muito sensível, né? Do Me Ensina a Olhar, né? Da grandeza e a profundidade do mar, né? Um pouco de arte, de poesia, para continuarmos aí com a nossa, com o nosso, para alimentar a alma e não só o corpo, né? De alimento. E quem quiser fica à vontade para comentar esse poema não, desculpa, esse conto, tá bom? Quem quiser pode ficar à vontade aí. Ana Paula, Cibele, Cláudia, se quiserem assim fazer algum comentário sobre esse poema, podem ficar à vontade, tá? O registro do horário coletivo de hoje, ele está com a Viviane. Obrigado aí, Viviane. Se depois você precisar, a gente organiza para você o vídeo, mas já, né? É uma reunião mesmo de alinhamento de demandas, mediante os decretos e as instruções normativas que saíram aí, né? Então, a primeira demanda que temos aí, então, que os bebês e as crianças, né, que já estavam frequentando a unidade anteriormente, eles participarão do tempo do atendimento no período integral, né? E apenas os bebês e as crianças dos 40% é que estão organizados para o atendimento de meio turno, atendimento parcial para esse acolhimento. Esse atendimento, esse período de acolhimento, ele está mais curtinho, porque nós começamos hoje já, né? Uma quarta-feira, então serão 3 dias, e depois na próxima semana, mais 3 dias, invertendo os turnos, e na quinta-feira já uma previsão do retorno integral, de atendimento integral. Essa instrução normativa deixou bem claro que, né,
nós, no SEI, devemos estar preparados para acolher os 100% das crianças. Mas o retorno dos bebês não é obrigatório, né? Diferente da EMEI e da EMF, a partir dos 4 anos, o retorno é obrigatório. Eles vão ter o rodízio, tudo, mas a faixa etária de EMEI e EMF não tem mais a opção de permanecer no remoto. Permanecerão no remoto apenas nos dias do seu rodízio. O dia que tiver programado para o presencial, o retorno é obrigatório. Para o SEI, crianças até os 3, né, matriculadas no SEI, este retorno está facultativo aos pais. Então, nós estamos aqui programadas para receber 100%. Mas os pais que quiserem, assim, continuar com as suas crianças em casa, desde que nos notifique e a gente continue com contato, eles não terão prejuízo nenhum no atendimento. A gente precisa apenas tá com isso documentado. Então, hoje já mandei um zap para todos da lista de transmissão, que o retorno não é obrigatório, e aqueles que quiserem permanecer em casa, que podem, mas precisam apenas notificar a gente. Então, temos aí uma previsão, né, uma programação, que até a próxima sexta-feira, dia 17, nós estaremos aí num mapeamento. Um mapeamento para saber, né, para oficializar quais são as crianças do presencial e quais são as crianças do remoto, certo? E se no meio do caminho, mais para frente, esse pai decidir voltar, ele volta, mas enquanto ele não é obrigado a permanecer. Então, até o dia 17 de setembro, nós temos uma previsão aqui do administrativo de estar mapeando essas crianças, que os pais farão a opção de continuar no remoto. Enquanto nós não tivermos isso oficializado, as publicações no Google Sala de Aula, elas devem continuar, né? Porque o pai, o responsável, vai optar, tem a opção de continuar no remoto. Por exemplo, se na sua sala tiver, na sua turma, que for o berçário 2D, tiver uma criança no remoto, vai ter que continuar fazendo essa publicação no Google Sala de Aula. Isso é muito importante. Então, por enquanto, todas vocês vão publicando, tá? Quando a gente tiver oficializado qual turma vai ter criança, todos estarão no presencial, e qual turma vai ter criança no remoto, aí eu passo o direcionamento. Mas enquanto a gente não tiver isso mapeado, a gente continua publicando, tá bom? Oi, Dilma, fica à vontade. Oi, Elô, é só uma dúvida. Aquela aluna, minha aluna que não está com a matrícula ainda realizada, ela me falou que não vai querer retornar agora, enquanto ela não tiver tomado a vacina, as filhas dela também, enfim, acho que esse ano ela não retorna. Só que ela não está matriculada. No caso, tem que continuar com a busca ativa dela mesmo, ela não estando matriculada ainda? Não, vamos lá. Ela está no EOL, ela não trouxe as documentações. Você entendeu? Ela está matriculada no sistema. Ela é aluna do SEI São Martinho. Ela está devendo documentações, tá? E é esse mapeamento que a gente vai fazer até o dia 17. Quantas crianças os pais continuarão no remoto, certo? Quando a gente vai... Aí, a partir do dia 17, a gente vai saber qual sala que a gente vai ter. Nós vamos... E enquanto isso, a gente tem que continuar, a gente dá uma pausa na busca ativa,
para fazer esse mapeamento, né? Mas a gente vai ter que, no fim do ano, manter um contato com essas famílias, sim, Dilma, porque a gente vai ter que preencher o relatório dela, de acompanhamento. Entendeu? Então, a gente não pode largar a mão, né? Então, a gente está aí no período de transição, tá? Precisamos fechar esse mapeamento. Então, Google Sala de Aula, nós vamos continuar, todas vocês devem continuar publicando diariamente, porque é a garantia, é a plataforma oficial da Prefeitura de São Paulo que garante aí os dias letivos e a continuidade das aprendizagens, mesmo porque o protocolo ainda continua. Casos suspeitos de Covid ou confirmados, que a sala entre para quarentena, ou seja, suspendida a aula, essas crianças vão para o atendimento remoto. Então, a publicação no Google Sala de Aula tem aí que vai garantir os dias letivos. Vamos primeiro fechar esse mapeamento de quantas crianças por cada turma vão continuar no remoto para fazer o redimensionamento da busca ativa, porque nós temos que ter aí sim um acompanhamento dessas crianças, porque vocês viram lá no diário de classe de agosto que tem uma folha por cada criança. Vamos redimensionar a de setembro. Então, e isso para alimentar os nossos relatórios do fim do semestre, lá de novembro, tá? Os diários de classe, as crianças que estão aí programadas do 40%, vocês vão deixar em branco, não vão, até a gente confirmar o remoto, tá bom? Lá na chamada. Presente, ausente. Quando a gente tiver confirmado que essa criança vai continuar no remoto, aí a gente passa a caneta UR de remoto, tá? Então, a plataforma Google Sala de Aula é a plataforma oficial das continuidades das atividades. Nós temos atividades para publicação garantidas até o dia 23 de dezembro, tá bom? Os links já estão prontos. Aos poucos eu vou despachando para vocês. É só ter essa disciplina de publicar diariamente, tá bom? Uma outra demanda do alinhamento, gente, é que tanto os horários das refeições serão mantidos, né? Permanecerão os mesmos, e vocês viram que a gente precisou colocar mais cadeiras no refeitório. E eu sei, entendo perfeitamente as circunstâncias e as demandas e urgências que aparecem no cotidiano da sala de referência, mas eu quero que vocês entendam que esses horários de refeição, eles têm uma engrenagem muito grande de interação com outros setores da unidade, que são as meninas da cozinha, as meninas do pote, as meninas da limpeza. E aí é uma engrenagem mesmo, né? Um atraso, não é um atraso, mas uma coisa assim muito frequente e, né, compromete o trabalho delas e também compromete o fluxo e a circulação de pessoas. Então, a pandemia ainda não acabou, principalmente aqui do refeitório. Eu sei que é rígido, né? Mas acaba que um atraso ou também uma antecipação tem a sobrecarga do uso do banheiro, tem a sobrecarga das torneiras, dos lavatórios, e aí aumenta o fluxo de pessoas naquele espaço. A pandemia ainda não acabou, né?
E a gente precisa estar atento a esses horários para evitar esses conflitos de circulação de pessoas no mesmo ambiente, tá? E devido ao aumento do fluxo presencial também, gente, eu peço a gentileza em relação à linha do tempo das áreas externas, né? Nós mantivemos o cronograma do ano passado. Eu sei que às vezes você está livre lá, que às vezes as crianças estão a fim de ir naquele lugar, mas dá uma olhada direitinho, porque pode ser que seja o dia da outra colega estar usando da outra sala, e esse choque, né, de agrupamento no mesmo ambiente não dá, né? Eu sei que espero que tudo isso passe logo, que a gente possa fazer as integrações, as interações, mas por enquanto a única coisa que a gente vai tentar manter, né, as bolhas, né? Que não, as crianças não se misturem com crianças de outras salas. Então, dá uma atenção aí ao uso da área externa, olha a sua linha de tempo, para não entrar em conflito com o planejamento, porque às vezes tem a professora que planejou e tem a professora que acabou, né, indo para aquele espaço, e a professora que estava programada para ir, quando chega, o espaço já está utilizado pela outra, não sendo o momento dela. E aí fica muito desconfortável. Então, para diminuir esses conflitos e esses desconfortos, né, cada um na sua turma. Oi, Sô, pois não, minha querida? Oi, Lô. Com a divisão do pátio lá em 3, aumentou a quantidade de espaços, né? Então, acho que lá a gente pode... ainda dá. No pátio dá, né? No pátio ainda dá, mas a caixa d'água, o jardim, né? E aí o parque também, né, Lô? O parque também é bem grande. Dá para uma turma ficar num canto e outra no outro, né? Mas você precisa ter esse combinado com a colega e na hora que acontecer, de se esparramar bem, né? Porque às vezes a colega prepara alguma coisa ou vem com uma atividade e já está ocupado, tá bom? Mas está dividido, mas a gente vai sentir também aqui nesse parque ou no pátio, se com o aumento das crianças a gente não vai precisar diminuir, né? Porque estavam... Eu acho que ali daria para dividir em 2, Elô. Em 2, deixar uma porta, né? Uma porta para cá e uma porta para lá, dividir ali perto da porta. Porque aumentando a circulação de crianças, as crianças precisam de mais espaço. Havíamos dividido em 3, né? Porque as salas estavam com bem pouquinhas crianças, mas agora com mais crianças vão precisar de mais espaço. Mas principalmente o jardim e a caixa d'água, tá, gente? Que é um espaço único, e com as salas mais cheias ainda, por vocês, se o tempo permitir, pelas crianças e por vocês, quanto mais tempo nas áreas externas, por conta da ventilação, né? Melhor para todo mundo, né? Para vocês e para as crianças também, certo? Um outro ponto também, com o aumento da circulação de crianças, mesmo na hora do sono, gente, a porta está dividida em 2 partes. A parte de cima tem que ficar aberta por causa da ventilação, tá bom? Para circular o fluxo de troca de ar mesmo. Eu sei que principalmente na hora do sono, numa hora de uma atividade de leitura, tem esse cuidado e a necessidade de fechar, mas a gente está falando de saúde, de aeração, né? As crianças não estão
o nosso público de crianças não foi contemplado com a vacina e não usa máscara, né? De certa forma, nós, professoras, estamos aí com o EPI da máscara e com uma dose, pelo menos uma dose da vacina garantida. E essas crianças, né, sem máscara, sem distanciamento, né, e sem a vacina. Então, o que a gente, por elas, né, por elas, que a pandemia ainda não acabou, é manter os espaços o mais arejados possível, certo? Um outro ponto também, gente, é em relação ao uso das canecas. As meninas da cozinha, elas servem, colaboram bastante com vocês na oferta da água para hidratação no decorrer do dia. Mas elas têm um protocolo muito rígido de higiene dessas canecas, e elas, das canecas da cozinha. E elas não têm quantidade de canecas suficientes para servir o alimento seco, servir a refeição nelas secas. Então, se no decorrer do dia vocês fazem a solicitação da caneca da cozinha para hidratar a sua criança, na hora que elas precisam ofertar a refeição que sai da cozinha na caneca, essa caneca não vai estar de acordo com os protocolos da nutricionista. E, eventualmente, se acontecer de ter uma visita da técnica da nutrição, elas vão ter um prejuízo muito grande delas, certo? Então, para não prejudicar as meninas nesse atendimento, as crianças de mini grupo 1 e mini grupo 2, todas receberam as canecas. Para os berçários, não chegou caneca para todo mundo, está faltando. Então, os berçários, a gente vai fazer a notificação que a hidratação no decorrer do dia vai acontecer com as canecas da cozinha. Mas todas as crianças têm as suas canecas individuais. Nomeiem essas canecas, identifiquem. Elas estão já avisadas que elas vão higienizar essas canecas 1, 2 vezes na semana quando precisar, tá bom? Mas não no mesmo fluxo. Então, você vai para o parque, vai para o pátio, vai para o jardim, já sai com as canecas individuais das crianças, já sai com um jarro de água, tá bom? Para elas não terem, eventualmente, não tá usando essas canecas da cozinha. O tempo está muito seco, as crianças precisam estar hidratadas, e eu sei que é uma demanda a mais, né? Mas, infelizmente, se a gente ficar usando das canecas da cozinha para essa hidratação fora do período da mesa, que é o período que está servindo a criança, a refeição, vai ter um prejuízo aí na demanda delas. Então, foi para o parque, vai para o jardim, já organiza uma caixa, organiza a jarra, já leva as canecas para ir hidratando as crianças conforme elas precisam. Não tem problema depois no final do período, pedir para elas lavarem, mas identifica as canecas das crianças, põe o nome, tá bom? E aí essa hidratação no decorrer do dia para acontecer com os kits individuais, tá? Nós tivemos um parecer da supervisora técnica da DRE para liberar as salas de referência com todo o mobiliário, né? Foi um parecer que veio por e-mail, né? Então, qual foi a orientação? De tirar todos os armários, todo o mobiliário da sala para garantir ao máximo o distanciamento possível no período do repouso, né?
Nós conversamos, quando eu digo nós, eu, Nilza e a Arlete, não achamos viáveis cumprir à risca essa solicitação, que era tirar mesas, cadeiras e armários. Para dizer que a gente não estava fazendo e não estava descumprindo por total, nós retiramos apenas as mesas e as cadeiras. Eu peço desculpas que eu tinha combinado com vocês de deixar uma mesa e uma cadeira e 2 cadeiras, mas essa foi uma conversa antes desta determinação, né? Nós ainda estamos descumprindo a determinação, porque os armários marrons ainda continuam na sala, tá? A determinação era para tirar então tudo, né? Mas aí, para ser parcial, eu peço desculpas, que eu havia combinado uma coisa com vocês, mas veio uma outra determinação, mas a gente ainda está descumprindo parte dessa determinação. Foram retiradas as mesas e as cadeiras. Eventualmente, se vocês têm programado alguma atividade que precisam que as crianças sentem-se, tenta programar nos intervalos das refeições para usar o refeitório, tá bom? Entre as refeições aí tem um espaço até que bonzinho, que não é usado. Então, eventualmente, se precisar fazer alguma atividade que as crianças precisem se sentar, façam uso do refeitório, tá? Quem precisar ou desejar, nesse período, o uso de aventais descartáveis, a Adrê enviou, né, para nós. Não tem uma quantidade de ser descartável assim, de tirar um por dia, mas daí para usar pelo menos uns 4, 5 dias, uma semana, e depois repor. É aquele avental grande que as enfermeiras da vacinação costumam usar, grandão. Então, quem quiser, né, é o que eu disse, ele é descartável, mas a gente tem uma quantidade razoável, mas não para fazer uma reposição diária. Quem se sentir à vontade pode me procurar aí para organizar esse uso, tá bom? E aí marca o nome direitinho. Durante esse período de atendimento presencial, deem preferência ao uso das máscaras PFF2, que vocês já foram contempladas aí pela DRE, pela prefeitura com recebimento, para a proteção maior de vocês, tá bom? Outro ponto também de alinhamento é que essa suspensão de atividade do dia 6 que nós gozamos, nós precisaremos organizar uma reposição, ainda a combinar na próxima reunião de conselho, né? E lembrando que já temos programados 3 sábados. O 18 de setembro, que ele vai ser no Google Sala de Aula apenas, esse sábado. O 27 de novembro, que ainda tem a atividade a programar. E o 11 de dezembro, que é com uma atividade que é o Dia da Família, também ainda para definir, certo? O outro feriado, o feriado de outubro, saiu uma instrução normativa que mudou o gozo do dia do feriado do professor. Então, o feriado escolar, que era na sexta-feira, passou para o dia 11, para a emenda de feriado. Então,
esse 11/10 não vai ter reposição. Gozaremos do dia do professor no dia 11, que foi antecipado. Então, lembrando, nós temos 4 sábados aí. Dia 18, que é só no Google, 27, 11 e um sábado que a gente ainda vai organizar, que é desse feriado que nós gozamos, tá bom? Esse do dia 18, na plataforma Google Sala de Aula, de todos os agrupamentos e com interação de todas as professoras e da coordenação pedagógica, certo? Na próxima semana, dia 13, 14 e 15, né, as reuniões pedagógicas foram suspensas e diluídas para os horários coletivos. Então, esses 3 dias, nós teremos reunião síncrona, tá, gente? Já agenda aí na agenda, deixa marcado na agenda de vocês. 13, 14 e 15, 9 horas da manhã, 3 dias seguidinhos, a gente vai ter a reunião pedagógica. Serão 3 horas, 1 hora cada dia, tá bom? E na outra semana, todo o horário coletivo vai ser disponibilizado para reunião de pais remota através do WhatsApp. Essas são algumas coisinhas aí. Pensando que agora em setembro, daqui um mês, a gente tem mais um feriado, depois em novembro tem mais outro feriado, né? O do 2 de novembro. E para a gente ter força para esse caminhar do fim de ano. Foram tantas e tantas e tantas mexidas nesse calendário e nessas demandas que eu acredito que daqui para frente não tem mais o que mexer, gente. Eu espero, né? Porque cada dia, cada semana, cada quinzena a gente está dentro de uma otimização de demandas aí diferentes. Então, eu peço a gentileza, só para lembrar, que quando vocês chegarem agora ao meio-dia, para vocês passarem para retirar os prontuários das crianças que vão retornar, para listar os nomes dos autorizados, tá bom? A retirar, para fazer aí essa organização da saída para esse período. E vamos nós novamente aí para essa semana e a próxima de acolhimento e redimensionamento. A gente nem tinha terminado ainda um acolhimento, né? Porque as crianças do retorno, que estavam retornando, ainda estavam se adaptando com o período integral, e agora vem tudo de novo, mas vamos assim em doses homeopáticas tratando essas demandas. Caso alguma das mães de vocês da busca ativa tenha manifestado já para vocês que vão continuar no remoto, faz o print e manda no WhatsApp da unidade esse print para a gente imprimir e colocar no prontuário, tá bom? Para oficializar no prontuário que essa criança vai continuar no atendimento remoto. Eu sei que hoje foi uma reuniãozinha mesmo só de chatice, de informe, mas são algumas coisas mesmo para alinhar, certo? Próxima semana, aí com a nossa reunião pedagógica, a gente vem com uma pauta mais formativa e de alinhamento para as compras, com o parecer de vocês aí nesse processo de escuta. Tá bom, minha gente? E aí vamos caminhando e cantando, certo? Força na peruca, se cuidem, tá bom? Se protejam e devagar e sempre a gente continua aí, tá bom?